No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha completa desse livro aqui, Sabedoria Financeira, do escritor Reinaldo Domingos. E só para adiantar para vocês, a nota que eu vou dar para esse livro é uma nota 2, porque no decorrer do vídeo eu vou estar explicando para vocês por que essa nota 2. Mas sem mais dilação, vamos direto pro conteúdo. Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal Dissecando Livros, eu me chamo Célio, e aqui é um canal voltado exclusivamente para a gente debater, fazer resenha e comentar sobre livros, porque eu acredito que a melhor forma de você aprender algo é falando para alguém, ensinando para alguém, e aqui compartilhando com vocês, a gente tem essa troca bem bacana. Então, se você já leu esse livro, coloca o que você achou dele também. Se você está pensando em comprar, coloque alguma dúvida que o livro ficou mesmo assim. E na descrição eu coloquei um link do livro. Então você comprando por lá, você ajuda com o canal. É um link comissionado. Então clica lá e ajuda com o crescimento do canal. Mas vamos lá, pessoal. Esse livro aqui, ele é bem curto. Ele tem um total de, deixa eu ver aqui, 173 páginas, com aquelas letras meio grandinha. Então eu acredito que se você pegar ele em umas 2, 3 horas, você consegue estar lendo. E a minha primeira crítica ao livro é justamente essa, porque olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui o capítulo 2. O grande problema desse livro é que ele tem muitos capítulos e ele não chega a desenvolver bem. Tipo, olha só, o capítulo 2 é um total só de, 1, 2, 3, 4, 5. Um total só de 4, 5 páginas. Então, tipo assim, esse é só um exemplo. Tem páginas, tem um capítulo aqui que é menos de 3 páginas. Então, tipo assim, eu acredito que por ele ter muitos capítulos, ele não chega a desenvolver nada. E outro problema desse livro é que, assim, ele é uma grande propaganda para você comprar o outro livro dele, que é Terapia Financeira. Que é um livro que eu compraria até, mas eu achei esse livro aqui tão ruim, galera, que tipo assim, não, ele tem uns princípios bons até, não é tão ruim assim. Mas ele é tão fraco, assim, de princípios, coisa e tal, ele não ensina tanta coisa só para você comprar o outro livro. Então eu acredito que o outro livro dele vai ser desse mesmo jeito. Então, tipo assim, é uma coisa que eu não achei interessante. As primeiras críticas é isso. Mas vamos falar sobre a resenha. Apesar disso, eu ainda consegui tirar bastante lições dele, porque é um livro que tem algumas lições que você consegue estar aprendendo com elas. Então, a primeira lição é o método DSOP, que é o método de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. E esse método é interessante pelo simples princípio que você precisa diagnosticar as suas finanças para ver onde que tem problemas e coisa e tal, tipo assim, ver qual que é o seu custo de vida. Tipo, se você é assalariado, você ganha o salário uma vez por mês, então você tem que saber quanto você ganha. Agora, se você é autônomo, você tem que descobrir quanto que você ganha. E daí nesse livro ele fala, se você é autônomo, você tem que separar, tipo, 90 dias da sua renda para você ver qual que é a sua média mensal e com isso você planejar a sua vida. Sonhar, esse sonhar é bem importante porque ele falou assim, se você colocar uma meta de guardar dinheiro somente por guardar dinheiro, você nunca vai guardar e ficar feliz com isso. Então, tipo assim, o correto mesmo é você criar caixinhas, que é o próximo tópico aqui, e com isso você colocar seus sonhos. Então você não guarda dinheiro, você guarda objetivos, você guarda sonhos, e com isso se torna muito mais uma coisa tipo de propósito, sabe? Tipo assim, você começa a ver o bagulho não só como guardar dinheiro e coisa e tal, mas sim como um sonho que você tem a realizar, tipo uma viagem, comprar um automóvel, comprar uma casa, coisa e tal. Então isso daí eu achei bem interessante, até tipo a forma de você ver o dinheiro, sabe? Não somente como dinheiro, mas como um sonho. Orçar é você criar um orçamento com o que você ganha. Então, tipo, isso é uma coisa que é bem interessante. Tipo assim, nesse livro ele recomenda você fazer assim, 70% você vive, 20% você quita dívidas e tal, ou quita sonhos, tipo, 20% pra isso, tipo, e 10% você poupa pro seu futuro, entendeu? Aí, né, você faz isso. Então é uma coisa bem interessante. Segunda lição, 3 cofrinhos. Toda pessoa precisa ter 3 cofrinhos, que são sonhos de curto prazo, sonhos de médio prazo e são sonhos de longo prazo. Sonhos de longo prazo a gente pode definir como ter uma aposentadoria digna. Então, tipo assim, você vai criar um cofrinho, uma caixinha, criar uma conta no corretora e lá você vai colocar, tipo, o seu sonho da sua aposentadoria. Então você cria uma caixinha de sua aposentadoria, que é um sonho de longo prazo. Agora, sonhos de médio prazo, que você pode realizar em até 3 a 5 anos, seria tipo comprar um automóvel, comprar uma casa, coisa e tal. Então seria um sonho de médio prazo. E sonho de curto prazo seria uma coisa mais prática, tipo trocar de celular, fazer uma viagem, fazer uma excursão para algum lugar que você gosta. E dessa forma, quando você cria essas 3 caixinhas, você consegue visualizar o seu sonho. Então, tipo assim, eu quero ter uma aposentadoria digna. Então você consegue ver o seu sonho lá bem guardadinho. Então você consegue guardar o dinheiro, investir seu dinheiro com muito mais propósito. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, porque a gente não tem que pensar só guardar o dinheiro só por guardar, mas sim como um objetivo, assim, como alguma coisa mais grande no seu caminho, entenderam?
E sonho de médio prazo é a mesma coisa, porque é um sonho de um bem de consumo, alguma coisa, então é bem interessante também. E curto prazo também, então sempre tenha 3 cofrinhos. Então, tipo, agora eu fiz isso, tipo, criei 3 cofrinhos que são todos meus objetivos de médio, longo e curto prazo, que dessa forma fica mais fácil. Terceira lição, como quitar as dívidas. E a forma que ele mostrou no livro para você quitar suas dívidas seria basicamente o seguinte: depois que você vê o seu diagnóstico financeiro, vê quantos que você ganha e vê quantos que você custa, você adequa a sua vida para você viver com 70% do que você ganha. Então, se você ganha 2.000, tenta viver com 1.400. Eu sei que é um pouco difícil, mas assim, isso é bom que você se torna criativo, porque ou você se adapta ao que você vai estar ganhando, ou você aumenta a sua renda. Então você tem que fazer uma coisa ou outra, porque senão não dá certo. Então isso é bom que você começa a pensar. Então 70% você vai colocar a sua vida, 20% você vai destinar exclusivamente para quitar essas dívidas. Então, tipo assim, essa é uma coisa que eu tô fazendo agora. Tipo assim, a única dívida que eu tenho assim é a minha tia no momento, que eu tô devendo 1.500 pra ela, mas agora eu já quitei um pouquinho. E 20% você vai separar para isso, para quitar essas suas dívidas, e 10% você vai criar para você guardar dinheiro, para você investir, coisa e tal. Então, nesses 10% que sobrar não, que vai ser os 10% que você vai investir, você coloca naqueles 3 cofrinhos que eu falei anteriormente, dos seus sonhos. Aí você destina de acordo com a sua necessidade, mas o ideal é você dividir de acordo com a sua necessidade. Tipo assim, eu vou separar assim. Eu particularmente achei mais bacana separar assim. Esses 10% eu vou separar meio que 100% para aposentadoria. Aí depois que eu quitar minha tia, as despesas, os 20% que sobrou, eu vou colocar para os meus sonhos de médio e curto prazo, que dessa forma eu acho bem interessante. Mas o para aposentadoria eu acho bem interessante eu investir também, né? Porque senão logo mais tá chegando, então você tem que colocar. Aí por isso que eu vou fazer. Então vai ser 10% para aposentadoria, para o futuro, uma aposentadoria digna. Aí 20% depois que eu quitar minha tia, que é a única despesa que eu tenho. Aí depois talvez acho que eu vou querer limpar meu nome também, da minha empresa que faliu. Aí eu vou separar esses 20%, né? Criando essa caixinha, mas o ideal vai ser para meus sonhos objetivos, então vai ser meio que isso. E dessa forma você quita as suas dívidas. Então, tipo, vocês entenderam, né? 70, 20, 10. Aí você consegue sair das dívidas. E é bem interessante até que esse capítulo aí eu gostei bastante dele, porque ele fala assim, que ele conhece pessoas que passaram uma vida inteira tentando quitar as dívidas e não conseguiram. E se você tentar quitar as dívidas enquanto sobrevive e tal, você nunca vai fazer uma coisa nem outra. Então, tipo, eu acho que é melhor você fazer meio um cronograma mesmo, para dessa forma ficar mais interessante. Quarta lição, organizando os 365 dias do ano. Esse capítulo que eu achei interessante, eu vou adaptar para o meu próximo ano, é o seguinte: sempre que o ano contábil começa, de janeiro a dezembro, você cria um cronograma, e nesse cronograma você vê quais gastos tem durante o ano. Então, um exemplo, você tem pai, mãe, primos, irmãos que você gostaria de presentear, tios. Você coloca, olha, tal fulano faz aniversário tal, eu vou separar um valor pra ele. Aí tal pessoa faz aniversário tal, você vai separando. Aí durante o ano, o ideal é você fazer um cronograma de quantos você pretende gastar. Aí dessa forma você consegue criar um cronograma bem interessante, porque tipo assim, você fala, olha, eu tenho que viver com 70%. Então você coloca essas despesas extras, né, que seria tipo um aniversário, um presente, alguma coisa nesse seu cronograma. Aí dessa forma você já consegue se planejar melhor para você não ter um gasto inesperado, né? Tipo, gastar no cartão, fazer uma compra parcelada sem poder, ou pior que isso, fazer um empréstimo para poder fazer tal coisa. Aí dessa forma você se organiza. Então eu vou fazer isso, tipo assim, eu vou colocar quantos que eu pretendo gastar durante o ano, um orçamento que eu acredito ser realista com o que eu vivi esse ano, porque tipo assim, esse ano eu percebi, cara, que teve meses que eu gastei tipo 800 no mercado, meses que eu gastei 400, mas eu acredito que se eu fizer umas compras bem certinho durante o mês e tal, eu gasto uns 400 contos de mercado por mês, comendo bem todos os dias. Então no programa que eu vou fazer ano que vem, eu vou colocar tipo uma média 500 reais por mês de negócio. Aí a casa aqui que eu tô, o custo dela é 700 reais por mês, mais ou menos, só de água, energia e internet. Então eu já coloco esse cronograma. Aí dessa forma eu já vejo quantos que eu preciso fazer, quantos que eu preciso faturar e planejo bem o meu ano. Entenderam? Esse capítulo é bem interessante, galera. Eu gostei bastante dele. Se vocês quiserem comentar no comentário, a gente pode ter um papo a mais sobre esse capítulo. A quinta lição: como usar o cartão de crédito. Esse modo de usar o cartão de crédito eu achei bem interessante, porque eu já utilizava esse. Então o ideal que ele indica no livro é você ter 2 cartões de crédito com datas de vencimento diferentes. E eu uso bastante esse daí no meu dia a dia, porque eu tenho um total de 5 cartões. E esses 5 cartões, 2 vencem no dia 10, 1 no dia 20 e 2 no dia 25. Então dessa forma eu consigo fazer compras sempre escolhendo o melhor dia de cada cartão. Então assim, dessa forma eu consigo fazer um fluxo de caixa financeiro muito mais inteligente. Não que os outros sejam burros, mas tipo assim, eu acho bem inteligente a forma que eu faço o meu orçamento, o meu cronograma. Então, e o que eu tinha pra falar por último foi o que eu já falei no início do vídeo, né? Porque eu acho esse livro fraco e também porque eu não vou mais ler nenhum livro desse cara, porque eu tenho certeza que os outros livros dele, ele só vai fazer indicação pra outro livro. Então, tipo, vai ficar um eterno loop. Tipo, toda hora você vai ficar comprando uma informação a mais e nunca vai terminar esse caminho, né? Porque todo livro ele indica outro. Mas esse livro eu gostei bastante porque, tipo assim, eu acredito que a gente tem que ver sempre o melhor que tem naquela situação. Então, tipo, nesse livro, as situações que eu aprendi foram as que eu repassei aqui pra vocês,
né? Tipo, algumas são bem interessantes, algumas eu vou colocar em prática na minha vida, como os cofrinhos, como sair das dívidas também. Esse como sair das dívidas é engraçado que no livro do Homem Mais Rico da Babilônia é exatamente o mesmo método. Tipo, 70, 20, 10. Mas a parte dos cofrinhos eu achei bem interessante, cara, porque, tipo assim, você consegue ver que você consegue guardar dinheiro com um propósito. Então, assim, é bem mais interessante. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo aqui do canal Dissecando Livros do Sabedoria Financeira. E, já sabem, né? Se você gostou do livro, quer comprar ele mesmo assim, apesar de eu não gostar muito dele, eu acho que tem uns capítulos bem interessantes, é só você comprar pelo link da descrição, que dessa forma você ajuda com o crescimento do canal. Tamo junto e nos vemos num próximo vídeo aqui também. Tchau, tchau!